Bom, meus queridos, então nós vamos hoje, o meu objetivo da nossa aula de hoje, essa primeira aula aqui da nossa semana, nada mais é nessa aula aqui que a gente vai ter na nossa nona semana de atividades aqui já no ano de 2021, é comentar e corrigir algo relacionado ao conceito de função. Então, foi indicado uma leitura do livro, foi indicado algum outro vídeo, mas aqui eu quero de forma explícita me dirigir a você, querido aluno, para que você possa te explicar com maior detalhe aquilo que a gente pensa acerca de funções, ok? Bom, então nós pedimos inicialmente para que você respondesse, fizesse a leitura e respondesse os exercícios da página 127 do livro, né? O meu vem um pouquinho diferente porque ele é um livro do professor, então ele vem com comentários, vem com as habilidades aqui desenvolvidas, mas isso aqui é o de menos, né? Essa partezinha aqui que está no livro de vocês e é isso que é importante. Então, nesse texto, essa pequena imagem fala, né, que um metro quadrado nessa área custa R$400. E o outro falou, então quanto custa cada um dos nossos terrenos? Ou seja, se você tem um terreno e o preço dele a gente mede em metro quadrado, o que é um metro quadrado? Aqui eu vou dar uma pequena aulinha de geometria também auxiliar vocês, né? Piso aqui na minha casa, na minha residência, eu preparei aqui no fundo o piso de granitina para facilitar alguma questão da minha esposa. E aqui a gente tem um metro quadrado aqui. Olha só, de que forma. Tá vendo esse espaçamento preto que a gente tem? Opa! Então perceba, onde eu tenho esse aqui, ele tem 1 metro de largura por 1 metro de comprimento. Então o que é 1 metro quadrado? 1 metro quadrado é uma figura geométrica onde quando eu multiplico o comprimento pela largura dá igual a 1. Nesse caso, essa figura aqui é um quadrado. Então ele tem 1 metro de comprimento e 1 metro de largura. Então essa figura que está no chão é um quadrado. Ele é composto por vários quadrados justos aqui no meu chão. Então, quando nós temos cada 1 metro quadrado disso aqui, no nosso exercício ele está dizendo o quê? Que custa R$400, certo? Opa, deixa eu retornar. Aí, bom. Se a gente tivesse em sala, eu poderia dar essa explicação. Como a gente não está em sala, no vídeo me permite explicar isso para você. Daí a importância da gente utilizar o vídeo, hein, galera? Então, 1 metro quadrado aqui custa R$400. Se o rapaz tem um terreno que custa 120 metros quadrados, quanto que vai ser o valor desse terreno que ele tem? É bastante simples. Basta eu multiplicar o tamanho do terreno, a metragem do terreno, que é 120 metros quadrados, pelo valor de cada metro quadrado. Então, observe. Vamos supor que o senhor Carlos tem 2 terrenos. Ele tem um primeiro terreno cuja metragem é de 120 metros quadrados e ele tem um segundo terreno cuja metragem é de 100 metros quadrados, ok? O M com 2 em cima, metros quadrados, tá? Sempre simbolizando aí. Então, o que ele está dizendo com isso aqui? Se eu quiser saber o valor desse terreno dele, o que eu tenho que fazer? Eu sei que o valor do metro quadrado, o preço do metro quadrado na região é R$400. Ou seja, para eu saber o valor desse primeiro terreno, basta eu multiplicar o 120 pelos 400. Então, nesse caso, 120 vezes 400, olha, galera, aqui já vai uma dica de multiplicação, hein? Multiplicar por números que terminam com 0, você não precisa fazer toda a conta, porque 0 vezes qualquer número é sempre igual a 0. O que você faz? Só coloca esses 2 zeros no final. Vou multiplicar o 120 apenas por 4, acrescentando esses 2 zeros ao final. Beleza? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, o valor do primeiro terreno de 120 metros quadrados é de R$48.000, tá? Então, para eu calcular o valor de um lote, eu preciso saber primeiro o tamanho desse lote ou a metragem dele e, em segundo lugar, o preço do metro quadrado. E aí basta multiplicar. E o que influencia no preço do metro quadrado? Aí influencia a região onde você está.
Se você está numa região que é mais próxima aos grandes centros, que é mais próxima a shoppings, hospitais, grandes supermercados, grandes comércios, ele tem um valor agregado maior. Então, é claro que o preço do terreno ali é mais caro. Por exemplo, aqui em Goiânia, as regiões que são próximas ao Shopping Flamboyant, ao setor marista, onde tem muitos comércios de alto valor agregado, onde você tem excelentes restaurantes, o metro quadrado é bem superior do que o valor do metro quadrado em regiões mais afastadas dos grandes centros, tá ok? Então, assim, você tem uma diferença muito grande nessa questão, geralmente relacionado à infraestrutura que se tem nas proximidades do terreno, nas proximidades do local, tá bom? Isso que influencia mais no valor do metro quadrado, ok? Então, esse terreno, o valor dele aqui é de R$48 mil, se alguém quiser comprá-lo. Esse segundo, bom, é R$400 o metro, multiplicar por 100, quando eu vou multiplicar por 100, eu nem preciso fazer conta. Basta eu pegar esse número e colocar 2 zeros no final, pronto. Não preciso nem fazer conta, porque multiplicar por 100 é multiplicar por 1 e colocar 2 zeros no final. Multiplicar por 1 não altera nada, então é só repetir esse valor. Acrescentando 2 zeros, 400, e acrescenta 2 zeros ao final. Não confunda com 2 zeros nos centavos, tá? Então o valor dele é de R$40 mil, tá ok? Perceba que eu aumentei o valor aqui um pouquinho, o tamanho, 20 metros, ele subiu bem o valor. Mas então o que é uma função? Nós dizemos nesse caso que nós temos duas variáveis, duas grandezas que estão variando. Quem são elas? Eu tenho primeiro o tamanho do terreno. Então um terreno tem 120 metros quadrados, o outro tem 100, o outro pode ter 80, o outro pode ter 200. Cada terreno pode ter uma metragem específica. Ela varia, ela não tem um valor fixo. Por ser um valor variável, nós chamamos ele de variável. O que é variável? Aquilo que varia, ok? Mas tem mais, ela é uma variável que nós chamamos de variável independente. Por que ela é independente? Porque cada terreno pode ter qualquer metragem que eu queira, tá ok? Qualquer metragem. A segunda variável que nós temos é o preço do terreno. O preço também é uma variável. Perceba que o terreno de 120 metros quadrados custa R$48 mil. O de 100 metros quadrados custa 40 mil. O de 200 metros quadrados vai custar 80 mil e assim sucessivamente. Mas, uma vez que eu tenho o tamanho do terreno, só tem um valor para o preço do terreno. O tamanho do terreno pode ser o que eu quiser, mas depois que eu falei o tamanho é esse, só tem um preço que eu vou pagar por esse terreno. Então, essa variável preço, ele varia, só que ele não varia de qualquer jeito. Nós dizemos que ele é uma variável dependente. Por que ele é dependente? Porque ele está associado, ele depende diretamente do tamanho do terreno. Eu não posso ter aqui, por exemplo, 120 metros quadrados, ele não pode custar um terreno 48 mil e outro 40 naquela região. Por quê? Porque uma vez que eu fixei o tamanho do terreno, tem um preço que eu vou pagar por ele. Ok? Então essa variável, ela depende. Do que ela depende? Do tamanho do terreno. Então função é uma relação entre duas grandezas que variam, certo? Nesse caso, nós vamos estabelecer quem são essas variáveis. Sempre vai ter uma variável independente, que você pode escolher ela do valor que você quiser, assim como você pode ter terrenos do tamanho que você quiser, e mais uma variável que é dependente, ou seja, nesse caso é o preço. Uma vez que eu determinei o tamanho, tem um preço que eu vou pagar. Uma outra situação que a gente vê isso é na corrida de Uber. Na corrida de Uber, você pode andar a distância que você quiser. Ah, eu quero ir do Parque Tremendão, onde eu moro, lá pro Portal Shopping. Beleza, tem uma distância, essa distância tem um valor. Ah, agora eu quero ir lá pro Passeio das Águas. É outra distância, o valor muda. Ou seja, nós temos duas variáveis numa corrida de Uber. Temos a distância percorrida e o preço que se paga.
No caso, lá ainda tem uma outra variável, né? Que não cairia aqui para nós, que é a dinâmica, depende de como que está o trânsito. Se você está no horário de pico, o Uber vai cobrar mais caro, porque o cara vai gastar mais tempo parado no trânsito, né? O trânsito vai estar mais lento, tá ok? Então, mas função é algo que relaciona duas coisas que variam, tá ok? Assim como no Uber tem a distância percorrida, que é a variável independente. Por que independente? Porque você pode andar a distância que você quiser. Mas se você mandar aquela distância, o preço que você paga é um. Não tem como duas pessoas saírem do mesmo lugar e ir para o mesmo lugar e pagar valores diferentes, a não ser quando tem a dinâmica, que é uma outra variável que a gente não está considerando aqui, tá ok? Então isso é uma função, uma relação entre duas grandezas que estão variando. E eu espero que isso aqui auxilie você a compreender o nosso conceito, tá bom? Muito obrigado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, manda uma dúvida para mim que eu quero ter a satisfação de tirar essa dúvida para você. Deus abençoe você, meu querido aluno.